Vida ou morte? O que você escolhe? Um tanto quanto audacioso esse meu vídeo de hoje, né? Profundo, complexo, esse tema que eu escolhi. Mas eu tenho certeza que vai ser de uma ampliação de consciência muito grande para todos vocês, para todos nós. E uma coisa que a gente percebe, que é do mundo terapêutico, que as pessoas que nós temos muito mais medo da vida do que da morte. E por que será, Juliane? Porque a vida, ela traz incertezas, inseguranças. A vida, o futuro, ele não nos dá garantias. Então a gente tem que ser corajoso mesmo, peitudo, como se diz, para ir para a vida, para viver. Mas antes da gente se aprofundar de verdade nesse tema de hoje, eu quero me apresentar, pode ser a sua primeira vez aqui no canal, então muito bem-vindo. Eu sou Juliane Cavalcante, sou professora de reflexoterapia, sou terapeuta e uma tutora no processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, se você gostar desse vídeo de hoje, lembre de deixar o seu like, lembre de se inscrever no canal, e esse é um dos meus vídeos queridinhos de compartilhar com outras pessoas que fizerem sentido para você. E assim a gente leva mais autoconhecimento, alta consciência, ampliação de consciência para mais pessoas. E vamos lá, vamos para o vídeo, vamos para o tema de hoje. Todos aqui devem saber que em setembro, né, no Brasil, existe uma campanha nacional de combate ao suicídio. Mas o nosso vídeo não vai ser só para pessoas que talvez já pensaram, já planejaram até em algum momento tirar a própria vida. Vai ser uma reflexão muito mais ampla para todos nós e vocês já vão entender por quê. Vamos começar esse vídeo com uma citação de um livro bem antigo, para alguns considerado um livro muito importante, mas independente disso, um livro que traz muito conhecimento. E esse livro é a Bíblia Sagrada. Esse texto ele é bem profundo e tem tudo a ver com esse vídeo que a gente vai fazer hoje. E o texto diz o seguinte: veja, ponho hoje diante de você vida e o bem, e morte e o mal. Pus diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para continuar vivo, você e os seus descendentes. Tem uma palavra mágica aí nessa citação, nesse texto. Coloca, pus diante de vocês a vida e a bênção, a morte e a maldição. E diz, escolha a vida para continuar vivo. Então, o nosso vídeo de hoje, ele vai falar justamente sobre isso. O que as nossas escolhas têm mostrado diariamente, ou na verdade constantemente, sobre a nossa escolha? Será que as nossas escolhas mostram que eu escolho a vida ou que eu escolho a morte? Então, por isso que eu disse que vai ser muito mais amplo do que falar simplesmente de combate ao suicídio. Se trata de uma escolha. E eu peguei 3 pontos principais para a gente destacar como as nossas escolhas, como a nossa maneira de viver está mostrando se a gente escolhe a vida ou a morte. E talvez nesses 3 que eu separei, você vai dizer, mas isso todo mundo já sabe, Juliane. Só que eu quero trazer um nível mais profundo desse conhecimento para vocês. E como como essas 3 coisas que eu vou apresentar têm mostrado que tipo de escolhas nós estamos fazendo. Escolhas de vida ou de morte. E talvez, como terapeuta, quando a gente fala de vida, a gente fala de saúde, a gente fala também de maturidade. Quando a gente fala de morte, a gente fala de doença. Então, as minhas escolhas são escolhas para a saúde, para a vida, para a maturidade, para um adulto saudável, ou são escolhas para a morte, para a doença, para um estilo doentio de pensar e agir. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Cuide das suas necessidades físicas. Alimentação, água, exercício. E aí você vai dizer, Juliane, peraí, isso todo mundo já sabe, que comer bem, as calorias, os nutrientes, que isso é fundamental para a saúde.
É verdade, isso todo mundo já sabe. Mas eu disse que queria trazer uma ampliação de consciência para você, um nível mais profundo. Então, eu quero destacar um pouquinho sobre o que eu escolho para comer e como eu como, e também as minhas necessidades básicas de xixi e cocô. Que mensagens emocionais eu estou passando aqui para o meu cérebro, e como essas escolhas elas refletem se eu estou escolhendo uma vida de mais saúde ou mais doença. Então vamos lá para o que eu escolho comer. E nessa percepção, nesse vídeo, eu vou convidar você a fazer uma viagem para você entender melhor como tudo isso tem a ver aqui com o nosso cérebro emocional e que está diretamente relacionado à nossa criança interior, às nossas necessidades básicas, nossas emoções, tudo está muito relacionado à nossa criança interior. Mas vamos lá. O que eu escolho para comer e como eu como. Então, vou fazer uma viagem. Você tem aí agora o seu, sei lá, 1 aninho de vida, 8 meses ali. E nessa fase a criança começa a comer, né, mais comidinha. E a sua mãe, os seus pais, os adultos que estão perto de você, geralmente, o que eles fazem? Eles escolhem legumes bons, coisas boas, fresquinhas, para preparar a comida da criança. Imagina agora que esse adulto, ele não tem tempo. Então ele pega qualquer coisa da geladeira e vai preparar para uma criança de 8 meses de idade, talvez estragado. Ou ele pega lá um toicinho com uma calabresa e um negócio lá para fazer uma papinha para dar para uma criança de 8 meses de idade. Cara, isso vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Ou pelo menos ao longo vai dar ruim. Então, o que você escolhe comer, não só ali, o que a gente já sabe, né? Esse impacto na fisiologia, nos nutrientes, mas são informações que a gente está transmitindo emocional. O quanto eu cuido da minha autopreservação, o quanto que eu me dou mostra que eu me amo, que eu estou cuidando, que eu estou sendo amado, certo? Então, o que você escolhe comer, ele vai passar uma informação também, além de toda a questão física de nutrientes, de calorias, uma informação emocional. O que você escolhe comer. Então, diariamente, quando a gente está comendo, a gente também está escolhendo tanto na parte fisiológica, emocional, vida ou morte, saúde ou doença. E como eu como, Juliane? Que história é essa? Que mensagem? E aí vamos fazer uma viagem, e nisso pouca gente tem esse conhecimento, tá, gente? Pouca gente tem esse conhecimento. E, infelizmente, a maioria de nós recebemos isso de uma maneira não tão saudável, e as mães também estão dando isso de uma maneira não tão saudável. Mas vamos viajar de novo. Imagina, para quem é mãe, imagina seu próprio filhinho, mas para quem não é mãe ainda, no pleno sentido da palavra, imagina você, a sua criança ali com, de novo, vamos agora para os 4 meses de vida, e aí uma mãe está amamentando o seu filhinho com 4 meses. E ao amamentar, ela olha carinhosamente, ternamente para esse filhinho, e com esse olhar ela comprova o quanto ele é amado, quanto ele é querido. Que bonito isso, né? Uma coisa linda. Só que aí, vamos imaginar outra cena. A mãe está amamentando. Enquanto ela amamenta, ela está mexendo no celular, ela está resolvendo questões de trabalho por telefone, e ela praticamente nem lembra mais que aquele ser existe, que ele está ali. Talvez já se lambuzou todo, já disse que não queria mais e ela nem percebeu. Esse é o como nós comemos. E com certeza essa maneira, essa fase de infância nos influenciou para o que nós somos hoje, mas nós não temos mais controle sobre isso. Mas como nós estamos fazendo hoje, também está passando mensagens para o nosso cérebro emocional, para as nossas conexões neurais e para a nossa criança interior, o quanto ela é importante para a gente. Vocês já perceberam que quando vocês sentam na mesa, sem olhar para a comida, estão distraídos com outras preocupações, você nem percebe o quanto você come. Então essa é uma das maneiras de escolhas de saúde ou de doença, que a gente está fazendo diariamente. E agora vamos lá para o xixizinho, cocôzinho, o que isso tem a ver com tudo? Isso aqui tem a ver porque imagina de novo uma criança. Por que eu estou trazendo tanto uma criança? Porque hoje nós adultos cuidamos dessa nossa criança interior, dessa parte muito ligada ao nosso sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, o sistema emocional do nosso corpo.
E aí a criança está lá com seus 2 aninhos agora, 2 aninhos de idade, já já sabe andar, já passou pelo desfraude, e ela fala, mamãe, preciso fazer xixi, preciso fazer xixi. E a mãe olha assim, agora não, meu filho, agora não dá. E aí, agora eu tô ocupada, espera aí. Só que isso, a criança continua, eu preciso ir no banheiro. Talvez que a criança ainda não alcance o vaso sanitário, por exemplo, e essa mãe, ela ignora essa necessidade. Ela deixa isso para depois. Qual a mensagem que a gente está passando? Que as suas necessidades não são tão importantes. E agora vamos trazer isso para o nosso dia. A gente está aqui trabalhando, né? E dá vontade de fazer xixi, dá vontade de evacuar. O que a gente faz? Ai não, agora não. Agora não. Agora não. Então a gente está passando informações de que essas necessidades básicas não são importantes. E eu digo, nós seres humanos criamos uma ideia totalmente irreal e até certo ponto idiota de que se esse nosso corpo aqui não estiver funcionando, de que a gente vai continuar fazendo as coisas que a gente quer fazer. Não existe, a gente precisa dele. Então essa autopreservação também são mensagens de vida e morte, saúde e doença que eu estou passando para o meu cérebro emocional principalmente. E aí vamos para o nosso segundo e terceiro ponto, e eles estão muito relacionados, esse segundo e terceiro ponto. Eu vou trazer muito essa criança interior novamente. O segundo ponto é: permita que as suas emoções existam. Exatamente, que os seus sentimentos existam. Quando uma criança, ela chora, por exemplo, né? Um adulto saudável, o que ele vai fazer? Ele vai tentar descobrir, se for um bebê, será que é de fome, será que é de dor, será que é de sede, será que é de algum incômodo? Ele não vai chegar no bebê e vai tentar calar a boca dele à força, né? Mas, infelizmente, isso acontece também, né? Quando já... Engole o choro, menino! Cala a boca, para de chorar, para de frescura, nem doeu tanto assim, foi só um cortezinho. E isso a gente continua fazendo depois de adulto conosco. Então você está matando uma parte tua, dizendo que ela não pode existir. Se ela não pode existir, ela tem que morrer. E quando que a gente faz isso? Quando a gente não se permite olhar para sentimentos como tristeza, raiva, medo, principalmente, né, esses sentimentos. Eles não podem existir. Então você mata uma parte sua. Ah, Juliane, você quer que eu seja dominado por essas emoções? Não, eu quero que com o tempo, isso aqui no canal você vai aprender bastante, a gente aprender a administrar. Um exemplo que eu digo, você tem um cachorro em casa, não significa que ele manda na casa. Então, você ter emoções não significa que elas vão mandar, mas elas podem simplesmente existir. E tem gente que acha que a emoção existir vai trazer muita dor. Na verdade, a emoção, você tentar que ela não exista, traz muito mais sofrimento. Mas isso também vamos deixar para outros vídeos. E aqui nesse ponto, eu quero te ensinar algo fantástico, que se você aplicar, vai mudar a sua energia, né? Ou seja, o seu vigor, vai mudar a sua vida a longo prazo. Não vai ser em um dia, nem em 2 dias, nem em 3 dias, mas a longo prazo vai mudar. E o exercício é muito simples. A partir de hoje, para qualquer sentimento, qualquer sensação que vier, você vai dizer a seguinte frase: apesar de me sentir triste, eu me amo e me aceito profundamente como eu sou. Apesar de sentir preguiça, eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Apesar de sentir desânimo, eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Juliane, por que isso faz sentido? Eu vou explicar ainda mais na frente no terceiro ponto, mas você está aqui ensinando para a tua criança que existe um amor incondicional. Independente das sensações, você se ama. E na verdade, depois que você se ama incondicionalmente, é muito mais fácil. Esses sentimentos, eles vão, a onda, né, a intensidade desses sentimentos, eles vai diminuindo. Assim como quando você conta para alguém sobre como você se sente, isso tende a diminuir. Assim como uma criança que chega desesperada chorando e os pais simplesmente a ouvem e perguntam o que está acontecendo, depois ela se acalma, assim é com as suas emoções e com os seus sentimentos. Se você permitir que eles existam e fizer esse exercício,
essa intensidade vai diminuir, tá bom? É como se você, adulto, estivesse ouvindo a sua criança. Faz e me conta. E o terceiro é não se critique. Não se critique. Porque a crítica é um ciclo autodestrutivo. Vou te mostrar aqui um triângulo louco. Desenho não é o meu forte, mas aqui, ó, quando eu me critico, eu estou criando um julgamento sobre mim mesmo. Por exemplo, digamos que eu deixei um copo cair. É fato. Juliane deixou um copo cair. Só que aí eu falo, eu deixei um copo cair, eu sou uma imbecil, não presto pra nada, sou uma desastrada. Tudo isso são críticas e julgamentos. Se eu tenho um julgamento, então eu vou gerar uma culpa. E se eu sou culpado, né? Se eu tenho uma culpa, se eu sou culpado, se eu vou a um tribunal e dizem que eu sou culpado, eu preciso de uma punição. E isso é um ciclo destrutivo. É um ciclo, o que vocês dizem? Me leva para a saúde ou para a doença? Para a vida ou para a morte? Vocês já sabem a resposta. E aí, qual o exercício aqui? Exatamente o mesmo. Apesar de ter quebrado esse copo, apesar de ter esquecido de ligar para minha mãe, eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Você vai estar enfraquecendo esse circuito neural que você já tem aqui dentro da sua cabecinha. Você, de novo, vai estar falando para você mesmo que existe um amor incondicional, que você se ama, apesar de todos esses defeitos que você tem e que você não é o único, todos nós somos cheios de defeito. Então você vai estar enfraquecendo esse circuito neural. E aí, quando ele está mais fraco, você vai ter mais poder para tomar decisões fora dessa programação que já estava dentro de você, tanto quanto ao não permitir se sentir, quanto quando você se julga deficiente, ruim em algo. Isso é muito, parece bobeira, mas se vocês repetirem essa frase quase que incessantemente, constantemente na vida de vocês, vocês vão ver uma mudança fantástica interna. Vocês vão ver esse barulho dentro de vocês diminuírem. Testem, mas não vai ser um dia, não vai ser 2 dias, vai ser um período. Vai ser algo que vocês vão incorporar à vida de vocês, a maneira de se olhar. E eu posso garantir que isso vai levar muito mais para a vida, para a saúde, do que para a doença, sejam as doenças físicas, as doenças emocionais. Se gostou desse vídeo, então curte, compartilha. Eu vou deixar algumas curiosidades que com certeza vão ir sendo respondidas em próximos vídeos. Será que existem pontos no pé que podem melhorar, aumentar esse desejo de vida, essa sede pela vida? Pergunta tanto quanto audaciosa também. Fica ligado que eu posso responder ela em outros vídeos. Ou será que o pé mostra alguém que tem uma tendência de desistência, de desânimo na vida? Outra pergunta interessante. E muitas outras perguntas eu vou respondendo para vocês aqui no canal. Então, muito feliz de ter estado com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo!